Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Então a questão é essa, como é que você vai usar o jogador? Se a minha ideia de jogo é uma ideia ofensiva, que eu vou ficar praticamente 70% do jogo com a posse de bola, eu não preciso ter um volante caçador. Porque 30% só que ele vai fazer e cortar a linha de passe. Às vezes nem o zagueiro, como você falou. Exatamente. O Arão, né? Exatamente. Você passa o jogo com a bola. O Cuéllar é mais caçador que o Arão. Mais caçador Sem que o Arão. dúvida. E o Arão se encaixa melhor nesse time que o Cuéllar, porque com a bola no pé ele é melhor que o Cuéllar. Eu acho que a grande virada de chave do Flamengo do Jesus foi quando o Gerson entra para formar a dupla de volantes com o Arão. E o Gerson é mais ou menos essa trajetória do Enzo Pérez, certo? O Gerson saiu daqui como meio ofensivo. E ele joga numa... Aliás, é um jogador brilhante, né? Um jogador que tem uma dinâmica, um jogador especial. Que tomara que esteja na lista. Não estará. Não estará, eu acho, pelo final, questão, né? Pela questão de não chamar... Pela data. Não, mas pô, acho que o Tite estará. não faria disso. Né? Não, estará quando o Flamengo estiver descansando, por favor. Não atrapalhe o rubro-negro depois, pensando em ausências na seleção brasileira. Não dá. Mas amanhã tem, hein? Não, 11 horas, hein? Não, pelo amor de Deus. Não. Já sabemos o seguinte. Quem não vai? Os jogadores do Flamengo não vão por causa da final da Libertadores. Só os do Flamengo? Só os do Flamengo. O que, de novo, vai causar... Só os do Flamengo? O que a gente já sabe é que os do Flamengo não vão. O que, de novo, pode causar um desequilíbrio no campeonato. É evidente. Por que convoca... Porque do segundo ao sexto, exatamente. Todo mundo ali e tal, né? Exatamente. A parte de baixo... Tudo de novo, né? Essa discussão é sem fim, porque não é que a gente teve essa discussão há um mês. A gente tem discussão há 10 anos. 10 anos, toda vez... Aí a gente fala, não, tá bom, não vou tirar o jogador do Flamengo, mas tira, por exemplo, pra irritar um amigo meu. Tira Daniel Alves e Antony do São Paulo. São Paulo brigando por G4. Beleza, mas não tirou do Flamengo. O que o São Paulino tem a ver com isso? Ele vai igualmente se ferrar. E fora também as convocações dos outros, que é a data FIFA. Sim, certo? de outras seleções. Agora, só para acrescentar a história do Gerson, né? Eu fiz, se eu não estou enganado, foi o primeiro jogo do Gerson. Corinthians e Flamengo. Isso, foi a estreia do Gerson em São Paulo. Ele jogou de meio, inclusive, ofensivo esse jogo. E ele jogou na linha de meio ali, mas na esquerda. Tá. Ele jogou de meia esquerda. Quase um beirada. Beirada mesmo, né? Jogou mal. Né? E eu olhei, esse Gerson não vai dar nada. Isso foi meu pensamento. Daqui a pouco, o Gerson é deslocado para trás, para o meio, etc. E, aliás, nem dá para dizer que é para o meio, né? Porque ele está em toda parte. Onipresente, né? Está em toda parte. Está em toda parte. É incrível como o Flamengo tinha um cozido muito bom e ele foi, sei lá, a páprica. O cara botou, uau, agora sim, agora eu posso servir. O Gerson, acho que foi o tempero final. Foi. Pela própria maturidade também que a Europa deu para ele, né? Porque ele saiu daqui, quando ele surgiu, ele era um meia de criação e até pelos jogos que eu assistia, eu ficava pensando assim, pô, ele não tem muita dinâmica, eu sei que é jovem. Aí ele foi lá para fora e aí não jogou e a gente ficava assim, realmente... Tomou bordoada. Eu acho que primeiro ele criou o corpo, que ele ainda estava em formação, né? Ele esticou bastante e começou a entender o que é o jogo, porque eu sempre falo isso. Eu não tive tantas informações como atleta, a gente comentou aqui muitas vezes, e às vezes eu sentia que eu estava participando pouco do jogo. Quando a bola caía no meu pé, eu queria ficar um pouco mais de tempo com a bola para dizer que eu estava fazendo alguma coisa e eu não fazia nada. Então, por exemplo, o André se apresentava ali para mim, eu já poderia ter tocado para ele e eu não tocava, porque assim, vou dar mais uma rodopiada em cima do volante aqui para dizer que eu estou querendo o jogo, porque não é crítica aos treinadores, mas não tinha conceito. Você dependia muito mais da individualidade e criatividade dos atletas do que qualquer mecanismo de ação. Você não pensava nisso, né? Não, tanto que eu já falei assim, eu tinha que dar um chutão que eu estava pressionado. Ninguém se apresentava, eu falava assim, eu não posso dar chutão. Eu dava o passe para o zagueiro
Em vez de eu me apresentar lá atrás, porque, não vai se apresentar um meia, se apresentar atrás, não pode. Eu dava o passe pro zagueiro, virava as costas, o zagueiro quebrava. Aí a torcida xingava o zagueiro. Eu não poderia ser xingado. O Grêmio fez um pouco isso ontem, mas... É verdade. Mas quem disse que eu não poderia me apresentar do lado do zagueiro na linha de trás? Porque meia não pode jogar ali? O que acontece hoje é ocupação de espaço. O Rodrigo Caio vai estar ali, a gente vai falar sobre isso. O zagueiro está aqui, não tem ninguém na frente dele, ele pode conduzir a bola, ele pode atacar o espaço. Quando ele tiver o confronto, ele passa. Na nossa época, não. O volante não pode chegar na posição do meio, o zagueiro não pode chegar no meio. Que isso, o zagueiro não guardar a posição. Você aprendeu isso quando, Pedrinho? Eu aprendi, assim... Jogando ainda ou só depois? Percepção, assim, porque eu vi assim, caraca, o cara tá com campo, por que não vai? Não, mas quando? Quando você ainda era jogador, você já sacou dentro isso? do jogo eu sentia algumas coisas, assim, por exemplo, às vezes dentro do campo você fala coisa que o treinador não vê. Eu chegava, vira a bola, eu tô numa zona morta aqui sozinho. E aí a bola não virava. Você procura um espaço por conta própria que poderia ser uma informação. Mas nunca era informação, era conta própria. Falando dessa forma, parece que a gente está criticando, não é. A gente vai atrás das ideias. O Fernando Diniz tem essa ideia. Ele não tem os resultados, mas ele tem essa ideia e é brasileiro. Eu sempre defendo isso. Eu gosto da ideia do Jesus, não é porque ele é estrangeiro. E é isso. As atitudes, quando você falou do time de 81 do Flamengo, por que eu acho que é incomparável? Porque eu acho que os caras jogavam muito mais e eles jogavam pela criação própria. Imagine eles com toda essa criação e com uma ideia de jogo em cima. É assim, na verdade... falar em ideia, eu quero mostrar, eu falei pro Cereto, amanhã tem entrevista coletiva do Tite. E eu acho que é uma ótima pergunta a ser feita. Põe na tela o tweet do jornalista Luiz Augusto Simon. Eu tenho que dar o crédito que a pergunta é dele. A pauta é clara, diz o Menon. Tite, por que o Brasil não joga assim? Cara, eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque a gente está falando aqui de ideia. E eu quero ouvir o Tite. Certamente o Tite tem uma boa explicação a dar. O Tite é, inclusive, um técnico mais vitorioso do que o Jorge Jesus. O currículo dele é maior que o do Jorge Jesus. Eu gostaria muito de ouvir uma resposta do treinador brasileiro nesse sentido. E eu queria fazer uma reflexão com vocês antes de mostrar trechos da entrevista do Jorge Jesus. A gente abriu o programa comparando o Brasil com a Europa e tal. Raciocina uma coisa comigo. O Rafinha é um ótimo lateral, mas aqui no Brasil ele parece o Leandro, o Carlos Alberto Torres, na comparação com os outros. Sobrando. O Felipe Luiz é um lateral de ponta na Europa. Aqui ele parece o Nilton Santos. O Gabigol é um jogador que não conseguiu jogar. Não é que ele fracassou, ele mal jogou na Europa. Aqui ele é o artilheiro do ano. O Bruno Henrique teve uma passagem relâmpago pelo futebol europeu, não ficou. Aqui ele é o principal candidato a craque do campeonato. O Gerson, ele era um volante de um clube mediano do cenário europeu, que é a Fiorentina. Aqui ele é o melhor volante do futebol brasileiro. Eu acho que também, cara, o nível do futebol jogado aqui aumenta as virtudes do Flamengo. O Flamengo é muito bom, mas a falta de concorrentes também aumentam as virtudes do Flamengo. Eu queria lembrar de outros esquadrões que a gente teve aqui, que talvez eles não tenham chamado tanta atenção à época, em relação à disparidade com relação aos seus rivais. Porque esse time mágico do Tele Santana, que chegou a 3 finais seguidas de Libertadores e chegou a um bicampeonato mundial, um time mágico, inesquecível, mas ele tinha adversários. Ele fez grandes jogos com o Palmeiras naquela Libertadores, ele tinha adversários. Você não via esse time massacrar os rivais como o Flamengo está fazendo nesse ano. Se a gente for passar para o Palmeiras do Vanderlei, que é contemporâneo a esse, o time de 94... Olha essa máquina aqui, cara. Aqui, no pôster. Kleber, Veloso, Sampaio, Cláudio, lateral. O Wagner, que não era titular desse time, Antônio Carlos, Edmundo, Flávio Conceição, Evair, Rivaldozinho. Teve esse time também, o Mazinho, no primeiro semestre. Era uma máquina de jogar bola, mas esse time tinha adversários. Inclusive o São Paulo do Tele. Se a gente for falar de outras equipes, como o Corinthians, ou do Vasco, do Pedrinho, que a gente falou... Tá magro, hein, Pedrinho? Esse time do Vasco teve uma final com o Palmeiras que foram 2-0, né, cara? E a gente de 97. A gente teve um elenco em 2000, que rapidinho, vou falar rápido. Eu, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário, Viola, Euler, Edmundo, Felipe, Ramon. Era assim, uma seleção, Gilberto, era uma seleção, assim, era muito bom. O Corinthians, que jogou esse Mundial, também, cara. Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão, no ataque, bicampeão brasileiro, campeão mundial.
é que esses times tinham adversário. Eu acho que o nosso nível caiu muito mesmo. Caiu muito. E aí o Flamengo ser tão bom, sem adversário, as limitações dos adversários também aumentam as virtudes do Flamengo. Vocês não acham? Eu concordo, mas assim, pra gente falar dos jogadores que não estavam, digamos, na primeira prateleira europeia, por exemplo, o Felipe Luiz nem digo, acho que o Felipe Luiz ainda jogava... Tava. Mas o Rafinha não mais, o Gabigol não fez sucesso. Assim, não adianta também... O Daniel Alves estava na primeira prateleira, melhor jogador da seleção brasileira. No futebol brasileiro não está fazendo diferença ainda. Por quê? Porque ele cai numa bagunça. Ele cai num time que não tem... Esse é o ponto. Nada. Não tem nada. Então ele é lateral, capitão, meia e tal. Ele não faz diferença. Ele não fez diferença em nenhum jogo desde que ele jogou no São Paulo. Nenhum. Fortaleza, talvez. Pouquinho, né? Pouquinho. Então, assim, acho que depende muito do conjunto, da coisa funcionar como... Eu entendo que, como equipe, o Flamengo não tem parâmetro. Hoje, no futebol brasileiro, também pelos trabalhos que deixam a desejar nos outros times. A gente estava falando, acho que o exemplo do Pedrinho em relação ao Dudu, que é o grande jogador do Palmeiras, ele exemplifica o limite do Palmeiras. Poderia ir muito além o Palmeiras, com esses jogadores. Aliás, ficou feio pro Grêmio, eu acho que mais feio fica ainda pro Palmeiras. Os que tem mais... Porque tem grana para ter um time como o do Flamengo e não chegou nem perto. Isso. É mais feio para mim esse ano pro Palmeiras que pro Grêmio, que tomou de 5. Ou pro São Paulo, que investiu quase tanto quanto o Flamengo, contratando jogadores de primeiro nível. Então, assim, eu acho que esse Flamengo... A gente não está mais comparando o Flamengo com os outros. A gente está comparando o Flamengo com times históricos. Verdade. Ou o patamar... A gente não está comparando com os outros times do campeonato, né? Parece que o Flamengo adotou uma raia só dele. Para fechar, como esse Cruzeiro de 2003, que terminou o campeonato 13 pontos à frente do segundo colocado, e o Flamengo tem tudo para terminar esse ano com uma vantagem similar, ou mais, porque hoje ela é de 10 pontos. Olha, eu, só para amarrar o que o Arnaldo acabou de falar, eu cada vez menos eu me interesso em fazer comparação jogador por jogador, porque eu acho que no passado isso tinha uma certa importância, por tudo que o Pedrinho falou sobre a orientação que o jogador tinha, ou melhor, a falta de orientação que ele tinha, né? Então era muito importante o individual, era muito importante que cada jogador, né, tivesse, né, as tomadas de decisões prontas, etc. Isso que ia fazer diferença. Agora, o conjunto, ele assumiu uma importância muito maior do que no passado. Sem dúvida. Então, eu vejo, sei lá, o Bragantino, né? Você vai pegar jogador por jogador. Bom, é tudo meio... O cara que era da Série B, enfim, não tem nada vistoso. Agora, bota o Bragantino para jogar. Time bom. O time que vai incomodar. Isso vale para o Grêmio, por exemplo. O Grêmio, se você fizer de verdade uma análise jogador por jogador, espera um pouquinho, como é que esse time há 3 anos está ali na prateleira de cima do futebol brasileiro, chegando em semi para cá, final para lá, título. Aí você vai ver, mas não faz sentido. Faz sentido quando você olha o conjunto, quando você fala de ideia de jogo, quando você fala de entrosamento e de treinamento e de repetição. Mas daí você pode transportar para o próprio Tite, para a coletiva. Segunda pergunta na coletiva do Tite. Por que você, quando tinha jogadores mais, entre aspas, modestos, fez seu melhor trabalho lá no Grêmio 2001? Campeão da Copa do Brasil e tudo mais, que jogava de uma forma diferente. Claro que tinham ótimos jogadores daquele time. Tinha o Marcelinho Paraíba, em uma fase iluminada. Mas tinha já um Zinho em fim de carreira. Aquele time, como conjunto, fazia alguma coisa diferente. Vocês lembram da capa? A gente trabalhava junto na Placar. Nós 3. Fizemos uma capa Tite Sabe Tudo. Lembro? Em 2001. Lembro. Porque aquele time trabalho dele até agora. Porque às vezes não adianta você chegar na seleção brasileira e ter o poder de convocar os melhores, porque ele pode chegar amanhã e falar: eu prefiro o Gerson do que o Arthur hoje. O Gerson está jogando mais que o Arthur na função. Tá? O Arthur do Barcelona, o Gerson está jogando mais que o Arthur. Você pode escolher, em tese. Mesmo você podendo escolher, se você não tiver uma ideia e disseminar essa ideia, você pode... Desde que no campo seja provado isso, como desde que no campo seja provado fez com o Cuejar. Exatamente. O Arão vai jogar e o Cuejar não vai. Exato. Ué, não, mas o Cuejar é melhor do que o Arão. Não, o Arão, para mim, vai ser melhor e vai ser melhor para a equipe. E ele provou isso dentro de campo. E mais uma coisa, Arnaldo, que me surpreende no Jesus, que ele vai quebrando alguns tabus,
é que em tão pouco tempo, e a gente sempre pede muito tempo, que tem que ter muito tempo mesmo em respeito à profissão para os treinadores e também para colocar em prática o trabalho, mas em tão pouco tempo ele fixou o modelo de jogo. Uhum. Que a gente pede 1 ano, Verdade. 2 anos, ele fixou o modelo de jogo. Uma paradinha da Copa América, chegou lá e fixou o modelo de jogo. Exatamente, o Flamengo joga da mesma forma com as 2 equipes, titular, reserva. Verdade. Eu quero mostrar muito a coletiva do Jesus, alguns trechos, mas antes eu quero falar do departamento médico do Flamengo, ou melhor, da estrutura do Flamengo que o Arnaldo já citou aqui. A gente tem que falar mais dela. Porque o Diego, ele fraturou o tornozelo no dia 24 de julho. Fraturou o tornozelo. A previsão de volta era de 4 meses e meio. Ele voltou em 2 meses e meio. Ficou no banco domingo e quase fez um gol ontem. O Felipe Luiz teve uma lesão no ligamento colateral do joelho no dia 2 de outubro. O Flamengo não